Muito bem, tá todo mundo me ouvindo aí? Faz um sinalzinho com a mão só para eu ter certeza. Tudo certo então. De vez em quando a gente se atrapalha aqui mesmo, mas é porque é a primeira vez que a gente tá colocando no YouTube, então teve algumas dificuldades. Mas depois a gente vai cortar o vídeo no YouTube para deixar o momento da mensagem apenas ali. O pastor Marco Prato vai fazer isso. Inclusive, se tiver alguém aqui, estou olhando, se tiver alguém de São Mateus do Sul, tá? Se você está acompanhando pelo YouTube aí, de São Mateus do Sul, hoje não é só a região de Palmas, a gente se uniu com São Mateus do Sul a pedido do pastor Marco Prato, então recebam aí o abraço da nossa parte aqui, para vocês aí, em nome do pastor, tá bom? O pastor ele não pôde estar aqui conosco, mas ele teve os motivos dele, mas ele pediu para mandar esse abraço aí, se tiver alguém acompanhando a gente no YouTube também, ou até aqui no Zoom. Gente, a gente vai estudar a palavra de Deus. Como você recebeu a imagem ali, vocês já sabem o tema. Nós vamos falar de um texto bem conhecido da palavra de Deus e eu quero que você acompanhe aí comigo, porque é o seguinte, julgar, julgamento. Hoje essa palavra ela dói para alguns. As pessoas têm um certo desconforto diante dessa palavra, uma dificuldade com ela. Eu quero começar falando para vocês aqui de que antigamente, eu não sei quantos aí tiveram oportunidade de conhecer as balanças mais antigas. Na época em que eu era criança, já era aquela balança que tinha o ponteiro, que indicava a quantidade das coisas, o peso das coisas. Colocava mercadoria, eu ia na venda, colocava mercadoria ali, a mussarela, a mortadela, e aí o ponteiro indicava quanto tinha de peso ali. Só que um tempo para trás, mais antigo, e especialmente nos tempos bíblicos, a balança ela era colocada de forma diferente. Eram dois pratos que viviam sob equilíbrio. Então, a pessoa colocava a mercadoria de um lado e para saber qual é o peso, o quanto equivalia aquilo, ela colocava um outro pezinho do outro lado. Vou dar um exemplo para você. Se ela quisesse saber quanto tinha de ouro, se tem 2 quilos de ouro aqui desse lado, ela colocava uma pedra que equivalia a 2 quilos do outro lado. E essas pedras eram marcadas, né? Olha, essa aqui tem 2 quilos, entre aspas. Não era quilo na época, mas era assim que era feita a medida. Então, colocava a mercadoria de um lado da balança e colocava a pedra do outro até ficar num equilíbrio perfeito. E quando chegava no equilíbrio, de acordo com a quantidade da pedra ali, sabia-se quanto tinha de mercadoria do outro lado. E isso aí, além de representar o equilíbrio, representa aquilo que é justo. Se estendeu depois na área do direito, para quem já viu a figura do direito, é uma balança exatamente igual essa, né? Que tem duas bandejas. Na área do direito, eu não sou especialista, mas quem conhece, talvez tenha alguém da área aí e conhece, sabe o que isso representa. Representa o seguinte: de um lado, as pessoas têm as ações cometidas e do outro é colocado o código pelo qual elas devem ser julgadas. E o juiz, a pessoa que está fazendo esse processo, tem que encontrar um equilíbrio, algo que seja justo. Por isso, essa balancinha é símbolo de justiça, certo? Tem que encontrar um equilíbrio nos dois, para ser justos. Em outras palavras, aquilo que o camarada cometeu e aquilo que o código diz que ele deve receber devem estar em equilíbrio. É mais ou menos isso, jogando aqui para o nosso contexto, tá bom? Para você entender do que a gente vai falar.
Esse é o símbolo de justiça, de equilíbrio. A pessoa deve receber de acordo com a mercadoria, de acordo com a ação que ela fez. Tá bom? Essa é a forma de julgar. É por isso que a balança representa a justiça na área do direito. Hoje, eu já vou falar um pouquinho mais dessa questão da balança para vocês, por isso que eu comentei, mas hoje a gente vai falar sobre julgamento. Julgamento. Alguns têm medo dessa palavra, né? Hoje em dia a gente vive numa geração que qualquer coisinha que as pessoas dizem para um outro, não me julgue. Você não pode me julgar. Quem é você para me julgar? Já ouviu essa frase? Ou talvez você mesmo já falou essa frase? Quem é você para me julgar? Não pode me julgar. Aí quando entra na área da religião, entre nós, entre nossos irmãos às vezes, ou até pessoas próximas de nós, as pessoas têm até o verso bíblico para dizer, né? Olha, Jesus disse, não julgueis. Você não pode me julgar. Você não pode falar. E às vezes isso acontece, né? Até o momento, eu como pastor titular não passei por isso, mas já vi momentos, e talvez você já tenha visto numa comissão de igreja, alguém cometeu algum pecado, uma falta, e precisa ser feito justiça sobre aquilo, e o argumento que as pessoas usam é, você não pode me julgar. Está na moda hoje dizer, não julgue ninguém. Essa palavra julgar soa pesado. O que a Bíblia diz sobre julgamento? Sobre julgar as pessoas. Eu quero estudar com vocês esse texto aqui. O texto principal está em Mateus capítulo 7, só que ele também se encontra em Lucas capítulo 6, mas a gente vai ler só Mateus capítulo 7. Vamos ler aí? Você está com a sua Bíblia? Abra a sua Bíblia, acompanha comigo aí. Mateus capítulo 7. No Novo Testamento diz assim, ó. Não julgueis. E a gente podia parar por aqui, né? É o que muitas pessoas fazem. Você está julgando fulano. Você julga ciclano. Olha, a gente não pode parar por aqui. O texto ele começa dizendo, não julgueis. Mas a gente vai ver o que ele realmente está falando. Jesus disse, não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar aqui o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Primeiramente, assim, a gente tem que pensar numa coisa, será que pode julgar de acordo com esse texto, com o conceito de Jesus Cristo? Você precisa entender o que é julgar. Julgar, eu tentei olhar aqui em vários textos bíblicos, olhei muitos textos bíblicos, e julgar, de acordo com os textos bíblicos e de acordo com uma definição de um dicionário que nós temos hoje, julgar significa você ver uma ação e agir diante dessa ação com justiça. Você emitir uma sentença diante de uma ação que você viu alguém cometendo, ou diante de alguma coisa, diante de alguma pessoa, né, como nós já mencionamos, é você emitir uma sentença sobre aquilo, tá? Dentro desse conceito, será que nós podemos realmente julgar? Primeira coisa que eu queria é que você pensasse aqui, no exemplo da balança. Pensa lá na balancinha que eu falei para você do tempo bíblico. De um lado ia a mercadoria, do outro ia o peso. A pessoa que fazia aquilo ali tinha que fazer dar o equilíbrio. Eu quero mencionar uma coisa para vocês. Primeiramente, só quem pode ser equilibrado diante de um julgamento
quem pode agir com justiça é o próprio Deus. Se você olhar em todos os textos bíblicos que fala sobre julgamento, a maioria deles, a Bíblia diz que quem emite sentença sobre coisas e sobre pessoas é o próprio Deus. Por quê? Porque ele consegue ver o coração, não só a ação exterior. Ele consegue colocar de um lado a ação da pessoa na balança e do outro lado ele consegue colocar também a regra pelo qual ele julga. E essa regra não é só a palavra de Deus, mas é o quanto essa pessoa está disposta a servir a palavra de Deus. O quanto essa pessoa tem de intenção no coração de servir a palavra de Deus, de fazer o que está na palavra de Deus. Deus, ele consegue dar esse equilíbrio, porque ele olha o coração. Então, por isso, em alguns momentos, na maioria, você vai ver a Bíblia retratando Deus como grande juiz. Ele consegue fazer essa balança ser justa, pegar as ações das pessoas e colocar ali a palavra dele, vendo quanta pessoa tem intenção de seguir aquilo. Ele é justo, ele é pontual, e alguns até dizem assim, você não é Deus para me julgar, deixa que Deus me julgue. Olha, Deus, ele é muito mais justo, a balança dele é perfeita. Só que é o seguinte, gente, aonde existe convívio tem julgamento, ele é inevitável. No nosso meio, como seres humanos, a gente tem que julgar as coisas às vezes. Julgar não pertence somente a Deus. Pertence lá no final, ou de forma profunda, de forma satisfatória a Deus. Mas às vezes existem casos que a gente tem que julgar na nossa família. Existem casos que na igreja nós temos que julgar. Pegar as ações das pessoas e colocar de outro lado a palavra de Deus para ver como a gente tem que agir. Vou dar um exemplo para vocês. Alguns pegam esse texto de Mateus e dizem assim, não pode julgar. Jesus está dizendo que não pode julgar. Mas como não pode? A Bíblia diz que Moisés, e isso está lá em Êxodo, você pode ler Êxodo capítulo 18, verso 13, nós não vamos ler agora, mas diz que Moisés se assentou para julgar o povo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, Paulo diz assim, olha, julguem tudo, julguem todas as coisas, coloquem na balança e retenham o que é bom. Então, julgamento faz parte da vida do ser humano. A gente tem que julgar muitas coisas. Então, o que eu quero falar para você nessa noite é que o texto, ele não está dizendo que nós não podemos julgar. Ele está focando naquele que julga, dizendo como se deve julgar. Não que não pode julgar, mas como julgar de forma correta. Como ser justo na balança diante das ações que a gente vê as pessoas cometendo. E uma prova de que o texto está dizendo aqui que a gente pode julgar, que não é proibido julgar, emitir sentença sobre as coisas, é porque o próprio Cristo depois embaixo diz assim, no verso 6, não deis aos cães o que é santo. Espera aí, como é que você sabe quem é cão e quem não é? Como você sabe o que é santo e o que não é? Se você não emitir uma sentença, se você não colocar na balança, comparar as coisas e saber quem é cão e quem não é. Como é que você, no verso 13, vai descobrir qual porta é larga e qual porta é estreita, se você não emitir um julgamento? Se você não colocar na balança a ação que você está vendo e colocar a palavra de Deus do lado, para que haja justiça, para que você para que você veja ali. Você tem que julgar qual porta é estreita e qual porta é larga. Você tem que julgar, olha aqui, no verso 15 em diante, Jesus diz assim, olha, existem falsos profetas, e nós temos, como cristãos, tomar cuidado para nos proteger e para alertar os outros, às vezes. A gente tem que julgar quem é um profeta verdadeiro e quem não é um profeta verdadeiro. Então, o problema não é o julgamento, não é o emitir a sentença quando a gente vê algo ou quando a gente vê uma pessoa cometendo algo. O problema que Jesus fala aqui
nesse texto de Mateus capítulo verso 7 e Lucas 6 é outro. Qual é? Primeiro, a gente pode julgar. Nós temos, não só podemos, como devemos, para o nosso próprio bem. Você tem que julgar o que é bom para comer, o que não é. Nós temos que emitir julgamentos. Pessoas que são boas, pessoas que não são, julgamentos existem em convívio. Esse é o primeiro ponto. Temos que emitir sentença sobre as coisas. Agora, como nós julgamos é a questão. Como julgar direito, então? O texto ele está dizendo aqui para nós. Primeiro, quando você olha um falso profeta e você julga ele, você sabe que ele é um falso profeta, olha e diz assim, esse é um falso profeta. Como que a gente sabe? É olhando os frutos. E aqui vem a diferença entre o nosso julgamento e o de Deus. Presta bem atenção. Nós podemos e devemos julgar, mas nós devemos julgar atos, coisas que aconteceram, pecados às vezes que as pessoas cometem, o que é certo e errado diante de fatos, e não a intenção das pessoas. Essa é a diferença. Na balança de Deus, ele coloca os atos da pessoa e ele coloca a palavra dele, mas o quanto a pessoa teve ali de intenção naquilo, o quanto a pessoa conhecia e quis fazer. Nós, para julgar, nós não conseguimos ter acesso ao coração. Então, o julgamento humano, ele tem que ser baseado em fatos, em atos. Quando a pessoa comete um ato pecaminoso, nós podemos e devemos sim julgar. Devemos e podemos, tá bom? Quando ela comete. Agora, nós não podemos julgar a intenção dela ao cometer aquele ato. Certo? Entenderam isso? Julgamos o ato, porque, gente, vamos ser sinceros. Se a gente disser assim, olha, não, o texto de Jesus está dizendo, não julgueis, ok? Então nós não podemos julgar criminosos, porque pessoas que matam, que roubam, não podem ser julgados. Quando algum líder, quando alguma pessoa na igreja comete um pecado grave, então nós não podemos julgar aquilo, devemos deixar que a pessoa continue fazendo aquilo, ou que permaneça no erro, talvez. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, julgue, mas em primeiro lugar, julgue os frutos. Pelos frutos você conhece o profeta. Pelos frutos, aqui no contexto, ele diz assim, pelos frutos você vai julgar e saber as coisas. Pelos fatos. Esse é o primeiro ponto. Nós não julgamos pelo coração, pela intenção que levou a pessoa a cometer aquilo. Nós julgamos o fato que ela cometeu. Entenderam isso? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, então, para a gente julgar direito, para a gente julgar corretamente. Se nós somos pecadores, se a gente não tem senso de justiça próprio, como é que a gente julga, então? Esse é um ponto interessante. Tá? A gente julga pela Bíblia. Olha que interessante, quando uma pessoa comete um crime, ela tem uma base, um código pelo qual ela é julgada. E às vezes o problema dos nossos julgamentos é que a gente julga as pessoas tentando julgar a intenção do coração, não só os atos, mas a gente julga baseado no que eu acho que está certo, no que eu penso que está certo. Pior ainda, às vezes a gente olha para as pessoas cometendo coisas e a gente julga criticando porque não são pecados que nós cometemos. Aí eu não cometo esse pecado, então eu olho e isso me dá um senso de superioridade a ponto de eu criticar o que a pessoa está cometendo. Gente, a base para o cristão, quem é o juiz que julga? É Deus quem julga, perfeitamente. Perfeitamente é Deus, certo? Só que em alguns momentos, como cristãos, como humanos, a gente vai precisar julgar, então saiba de uma coisa, além de julgar fatos, a tua base não é o que você pensa, não é o que você acha que é certo, não é um pecado que você não cometa e o outro está cometendo, não. A base, o código está aqui para julgamento. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, quando um cristão ele vai julgar algo na igreja, julgar algo na vida das outras pessoas, primeiramente,
como ele não é perfeito, ele tem que buscar aquele que é perfeito para julgar em oração. E as atitudes, não as intenções, as atitudes que as pessoas cometem devem ser julgadas baseado nesse livro aqui. Só que sabe qual é o problema? Mais uma vez a gente volta naquela tecla, às vezes a gente não conhece o livro. Às vezes a gente não estuda a Bíblia como deveria, aí fica julgando ações das pessoas, além de muitas vezes julgar intenções, fica julgando as ações das pessoas baseado naquilo que não sei da onde a gente tira, né? Se é de um filme da TV, se é de uma conversa, se é da psicologia, se é, não sei. Tiramos às vezes de vários lugares, mas se a gente não conhece a palavra de Deus, a gente pega a ação e coloca de um lado da balança e coloca do outro lado as nossas opiniões, né? Os nossos achismos. A gente precisa conhecer a palavra de Deus para emitir um julgamento justo, para dar equilíbrio. A gente precisa conhecer as cartas de João, conhecer o livro de a carta a Tito, Filemão, Esther. Estou citando alguns nomes aqui porque são livros que geralmente a gente não usa em pregações, né? Não usa aí nas coisas, mas a gente tem que conhecer a teologia, as regras. Todo o livro, a Bíblia é a palavra de Deus aqui e é baseado nela, não no que eu acho. E pior do que isso ainda, quando a gente vai julgar, parece que tem algumas pessoas que, eu digo isso por mim, sabe? Esse é um texto que talvez Deus me impressionou para estudar, mas humanamente dizendo, eu queria ter deixado ele para estudar um pouco mais para frente, porque é uma responsabilidade a gente estudar ele, né? Julgamento faz parte da vida de todo mundo. Todo mundo julga, todo momento. E às vezes de forma errada. E vou dizer uma coisa para você. Tem pessoas que ela não só julga o outro, ela fica de tocaia, parece, esperando a pessoa cair. Esperando a pessoa cometer um erro. Fica contemplando pecados, né? Quantas vezes já não me peguei fazendo isso? Aí, sabe qual é o problema? É que a Bíblia diz assim em Coríntios: quando eu contemplo a Cristo, eu sou transformado de glória em glória, a minha imagem, a imagem e semelhança de Deus em mim é restaurada, igual a Cristo, aquilo que foi no plano original. O contato com a Bíblia, com a oração, me transforma cada dia, muda a imagem e semelhança que está manchada, vai sendo melhorado na minha vida. Agora, aquelas pessoas que ficam sempre de olho em pecados dos outros, essas pessoas aí vão fortalecer na sua vida cada vez mais o pecado. Se eu contemplo Deus, se eu contemplo o amor, se eu contemplo a bondade, eu sou transformado nisso. Se eu fico de tocaia esperando os outros caírem, prestando atenção nos pecados dos outros, é isso que vai me transformar. Eu vou ser semelhante àquilo ali. É por isso que tem tanta gente que critica, julga conforme suas opiniões, olha os pecados dos outros, e aí depois, quando você percebe, essa pessoa tinha pecados mais graves, até escondidos. A psicologia diz isso, a própria palavra de Deus diz isso. Pessoas que julgam muito, que são muito ásperas ali, que sempre estão preocupadas com pecados. O irmão não pode cometer uma falta. E olha que interessante que o texto diz aqui, ó. Por que vê o argueiro no olho do teu irmão, a farpa? Argueiro era uma farpa. Jesus está dizendo assim, olha, geralmente é o que acontece, né? Com as pessoas, conosco, quando a gente está julgando, a gente consegue ver uma farpa no olho dos outros, ou seja, pecados pequenos das pessoas, às vezes a gente supervaloriza. Olha lá, olha a ferpinha no olho, né? Figurativamente falando. Só que Jesus disse, meu amigo, você está com um tronco de árvore nos teus olhos. Olha que coisa interessante. A ferpa e a árvore, o tronco, a ferpa que meu irmão tem lá no olho dele, o pecadinho que ele tem, que às vezes eu supervalorizo, que eu estou pronto a olhar, olha lá, meu irmão está com uma ferpinha, com um pecado que às vezes é pequeno e eu torno grande,
pode ser do mesmo material, do tronco que eu estou no meu olho, né? Os dois podem ser madeira. Em outras palavras, eu posso ter o mesmo pecado que o irmão tem, que aquela pessoa que eu estou julgando tem, só que às vezes mais grave ainda. Mas sabe onde está o problema desse texto? Onde está a forma errada de julgar aqui? Onde Jesus diz que é hipocrisia? Porque esse texto ele está se referindo, está se dirigindo aqui àquela pessoa que está julgando. Esse é o problema. É esse ponto aqui que eu quero tratar com vocês, e aí a gente já vai encaminhando para o fim da mensagem, tá bom? O problema está quando eu supervalorizo pecados dos outros e não faço uma avaliação própria. Grava isso. Quando Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados, porque na mesma medida que você está julgando, você vai ser julgado, ele não está dizendo que nós não devemos julgar as coisas e as ações das pessoas. Ele está dizendo assim, olha, antes de você condenar o pecado do outro, que seja pequeno, antes de você ir lá tentar falar com o seu irmão, antes de você condenar, emitir uma sentença sobre o erro dos outros, lembre-se, você está sendo julgado, você precisa melhorar, você tem pecados, às vezes você está olhando ali cisco pequeno no olho do irmão, mas você tem uma trave. Então, antes de tentar resolver, antes de emitir sentença sobre o cisco, sobre o pecado pequeno, faça uma análise da tua vida e remova a trave que está na sua vida, no teu olho. Tira o pecado grande que você tem. É isso que Jesus está dizendo. Antes de me preocupar com o outro, eu tenho que estar constantemente avaliando a minha vida. Jesus não está dizendo assim, não julgue. Não. Jesus está dizendo assim, antes de julgar para ajudar o outro, remova a trave do teu olho. Tira aí a trave do teu olho. Veja os teus pecados. É por isso que no texto de Lucas, se você ler, é o mesmo texto, mas Lucas adicionou algumas palavras. Você vai ver que Jesus diz assim, olha, quando eu vou tentar julgar um irmãozinho com um pecado, que talvez seja pequeno, mas eu estou supervalorizando, ou mesmo que seja grande, mas eu vou no outro, sem antes estar em paz com Deus, sem antes fazer uma avaliação da minha vida, eu estou sendo um cego que está querendo guiar outro cego. Eu sou uma pessoa que não estou enxergando bem por causa da minha trave no olho, mas estou querendo que o meu irmão enxergue bem. É isso que Jesus está dizendo. Então, cure a você mesmo primeiro. Não que você não pode julgar. Pode sim. Você pode e deve, para o seu próprio bem e às vezes para ajudar o irmão que está em pecado. Agora, sabe por que Jesus chamou de hipócrita aquele que vai julgar sem antes ver as suas próprias ações, sem antes tirar a trave? Porque vamos ser sinceros, gente. Geralmente a gente não faz uma avaliação da nossa vida, não fazemos. E aqui entra um outro problema, a intenção com que a gente vai tirar esse cisco do olho do irmão. A forma, a intenção com que a gente julga o irmão. Esse é o problema. É isso que às vezes é hipocrisia. É não ver os meus próprios erros, querer ajudar o outro ou querer condenar, emitir uma sentença sobre o outro e ainda mais é querer se sentir superior ao outro. Esse é o problema do nosso julgamento. O problema não está em julgar. A gente tem que julgar. A gente deve julgar. O problema é quando a gente julga e diz assim, eu vou acusar, eu vou emitir uma sentença sobre o pecado do irmão, sobre aquilo que eu acho, não é a palavra como base, a Bíblia, e além disso, a minha intenção ao julgar. Olha, eu falei tal coisa para o irmão. Eu me senti maior do que ele, né? Esse é o problema. É isso que é ser hipócrita. É querer se sentir maior, julgando uma pessoa pelo que ela fez, não julgando a si mesmo, não pensando nos seus próprios pecados. Aquele sentimento altivo, né?
de dizer assim, eu sou superior, eu sou melhor. Quando você fala alguma coisa, né? Tem algumas pessoas que dizem, até estava ouvindo em alguns outros lugares, as pessoas dizendo assim, olha, tem gente que quer ver sangue, né? Quer ver o outro humilhado, porque isso faz bem para nós quando a gente humilha o outro, quando a gente julga e diz assim, eu estou dizendo que você está errado. Ah, isso aí traz uma sensação magnífica, né? É nesse sentido que Jesus disse. Você é hipócrita, sabe por quê? Porque você não está vendo o teu próprio erro, que está errando um monte, e está se sentindo superior sobre o irmão, sobre aquele que é próximo, aquele que você está julgando. O problema não está em julgar. O problema está em você errar, julgar o outro e se sentir superior, não vendo o seu próprio erro. Esse é o resumo desse texto. É por isso que Jesus diz assim, ó, tira a trave do teu olho. E tirar a trave não significa que eu tenho que ser... Gente, grava isso. Tirar a trave não significa que eu tenho que ser perfeito, que eu não posso ter pecado. E só assim eu posso julgar o meu irmão. Só assim eu posso julgar atitudes erradas na igreja. Porque quando a gente vai julgar, a reação das pessoas às vezes é assim, ó. Ah, você também faz errado. É uma reação instantânea, né? Das pessoas é atacar para se defender. Então, escuta bem aqui, porque eu vou finalizar com isso, tá? O que o texto está dizendo aqui é que você pode julgar, mas o problema está no senso de superioridade, quando eu julgo, me achando superior, esquecendo dos meus defeitos. É isso que o texto está dizendo. É por isso que Jesus disse, olha aí, lê comigo, verso 5. Verso 4 ele diz, como é que você vai dizer, deixa-me tirar o cisco do teu olho, se tem uma trave no teu? Aí ele diz assim, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, aí então verás claramente para tirar o argueiro. Ou seja, o argueiro do olho do irmão tem que ser tirado. Ele tem que ser julgado, ele pode ser julgado, porque às vezes uma repreensão, um julgamento baseado na palavra de Deus vai ajudar aquela pessoa a sair do pecado. Só que tirar o argueiro do meu olho não significa ser perfeito, significa tirar esse senso de superioridade. O olhar para o tronco no meu olho e ver que eu tenho pecados e pecados grandes faz entender que eu estou no mesmo nível daquela pessoa. É isso que Jesus está dizendo. Quando você tira a trave do teu olho, quando você para e diz assim, nossa, mas eu sou um tremendo de um pecador também. Como é que será que eu gostaria que as pessoas me tratassem quando eu errasse? Quando eu cometesse um ato falho? É isso que é tirar a trave do olho. É parar e olhar e dizer assim, nossa, eu tenho tantos pecados, olha como eu erro feio nisso. Quando eu tiro isso, eu estou sendo humilde. E quando eu entendo que também sou um pecador e que tem às vezes uma trave na minha vida e no meu olho, aí eu vou julgar e vou repreender o meu irmão de outra forma. Não com senso de superioridade, mas com humildade. Porque eu gostaria de ser tratado assim. Jesus disse, a mesma forma que você julgar o outro, lembre-se, você vai ser julgado. Então, tire primeiro a trave do seu olho. Para resumir a mensagem de hoje, julgar é emitir uma sentença sobre uma ação. As pessoas têm medo dessa palavra, mas até na atualidade a gente está vivendo isso, não pode falar nada, não me julgue, você está me julgando. Não, julgamento, ele é necessário. Emitir essa sentença é necessário para nos proteger e principalmente para nos ajudar quando nós estamos no meio cristão, dentro da nossa família. Uma mãe tem que julgar o que é bom, o que é mal para um filho e tem que às vezes repreender. Então julgar faz parte, deve existir. Não só pode, como deve existir. Mas como só Deus é um juiz perfeito, a gente tem que fazer com oração, baseado na palavra, não no que eu acho. É isso que tem que ser colocado na balança. Não podemos julgar as intenções das pessoas e, principalmente,
avaliar a nossa vida antes e deixar de lado a nossa arrogância e ver que nós também somos pecadores. Porque daí a gente vai julgar com mansidão. Porque daí, quando a gente julgar um erro de um irmão, como disciplinar alguém na igreja? É um julgamento. Quando você disciplinar alguém na igreja, quando você julgar alguém na igreja, ou no seu meio familiar, ou não importa, alguém próximo, aí você vai fazer com humildade, pensando na redenção das pessoas. O julgamento que Cristo permite é baseado na palavra, com oração e principalmente com uma reflexão prévia sua, para você entender que também é pecador e ir no outro com humildade. Então, o título da mensagem era: Não julgueis. As pessoas pegam esse verso e param aqui. Não pode me julgar. Pode, deve. Dentro dessas circunstâncias. O problema é que às vezes a gente faz diferente. Meu apelo para você essa noite é para que você, em primeiro lugar, conheça bem a palavra. Lembre-se de que Deus é o juiz. Ele dá a regra. É a palavra de Deus quem tem que ser comparada à ação das pessoas. Não é a política. Não é a psicologia. Não, é a palavra. Para você que é cristão, a Bíblia é a regra. É isso que deve ser confrontado às ações. Ela é o parâmetro de julgamento. Quando você, como ser humano, tiver que fazer um julgamento de algo, de alimentação, de família, de política, de qualquer coisa, é a palavra que é a base, em primeiro lugar. Porque Deus é o justo juiz. Ele é perfeito, ele sabe de tudo. Segundo, não faça com crítica. Pense que seu irmão precisa se reerguer. Quando você julgar uma atitude certa ou errada, baseado na palavra, mas faça isso antes na sua vida. Reflita você. Reflita hoje nos seus pecados. Reflita em como você tem vivido antes de você falar alguma coisa de alguém. Porque se você refletir nisso antes e tirar essa trave, com certeza, a hora que você precisar julgar ou falar algo para alguém, vai ser para a redenção daquela pessoa e não para se sentir de forma hipócrita uma pessoa maior, no senso de que, eu falei, tá falado. Não. Quando a gente tira a trave do nosso olho, quando a gente faz uma reflexão nos nossos pecados, a gente julga com carinho, a gente julga pensando na redenção. E esse é o julgamento que Jesus Cristo permite e até deseja que faça, porque a palavra precisa reerguer as pessoas. E às vezes somos nós quem vamos levar isso, somos nós quem vamos julgar, somos nós quem vamos falar para a pessoa, quem vamos dar a sentença. Que Deus possa te abençoar. A gente não está em contato aqui, mas eu quero, em contato físico, mas eu quero orar por você nesse momento, para que Deus, não só a você, a todos nós, Ele possa dar essa humildade para a gente, para que a gente julgue as coisas e as pessoas corretamente, com humildade, como deve ser. Mas para que, primeiro, a gente faça isso conosco mesmo, para que o Espírito Santo coloque isso no coração, para que a gente enxergue essa trave, os nossos pecados, em vez de ficar focando no pecado dos outros. Fecha aí os seus olhos, ou de forma reverente, como você está, e vamos orar a Deus. Nosso querido Deus, nosso bom Pai, nós estudamos hoje a Tua Palavra mais uma vez, esse livro que é fonte de vida. E, Pai, aqui tem muitos conselhos, e todo o texto bíblico tem falado da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E hoje, aqui nesse texto, nós entendemos que, na verdade, o Senhor é o juiz. Tem muitos outros textos na Bíblia. O Senhor é o verdadeiro juiz, o reto juiz, o único que consegue fazer justiça. E é por isso que nós nos entregamos nas tuas mãos. Mas às vezes, Pai, como seres humanos, como pastor, como líderes na família, a gente tem que emitir julgamentos, sentenças e confrontar o mal, Pai. E isso é tão difícil porque humanamente a gente erra tanto. Então que o Senhor, o teu Espírito, faça esse trabalho em nós. Primeiramente nos dando humildade, fazendo a gente refletir nos nossos pecados, entendendo que nós também somos pó como qualquer outra pessoa. Que o Senhor, através do Espírito Santo,
e em Cristo Jesus possa remover as traves, os troncos grandes que nós temos nos nossos olhos. E assim o Senhor nos dê humildade para quando for necessário tirar o cisco do olho do nosso irmão, ajudar o nosso irmão a crescer, a gente faça isso com humildade. Nós Amém. colocamos a nossa vida nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pessoal, que Deus abençoe muito vocês aí, tá bom? Voltei aqui para a galeria, o pastor Marco aí tá agora. Sempre gosto de fazer a mensagem como Muito um bom, estudo, Vitor. assim, para você compreender também, para a gente pegar o texto de forma um pouco mais profunda, tá bom? Eu espero que Deus tenha falado algo para você, que você tenha aprendido mais da Bíblia essa noite. E pastor Marco Prato, pastor Eduardo aí, os representantes das regiões aí, Deus seja louvado pela presença. Obrigado, viu? Se vocês quiserem abrir o áudio aí e dizer alguma coisa. Deus abençoe aí. Pastor Vitor, muito obrigado pela mensagem, uma mensagem muito boa. Quero agradecer os irmãos que estão aí conosco aqui no Zoom, né? O pessoal de Pinho Fleck, o pessoal aqui da região aí do Distrito de Palmas, o pessoal de Mangueirinha, o pessoal de São Mateus do Sul também que está aqui, tá em peso aqui, estou vendo no chat aqui do YouTube. Muito obrigado, mensagem muito boa, muito pontual e necessária nesse tempo que estamos vivendo, Vitor. Muito obrigado mesmo. Pessoal, pastor Vitor, a gente é muito grato pela mensagem e acredito que daqui para frente, conversando com o pastor Marco Prato ali, a gente vai talvez seguir nessa sequência assim, dessa forma, colocando no YouTube ali para facilitar para os irmãos e a gente também poder fazer essa diversificação, né? A gente tem a oportunidade de ter mais pastores aí pregando e a gente desenvolvendo o ministério e proclamação do evangelho. Pastor, muito obrigado, Deus abençoe muito. Uma mensagem oportuna, Deus te usou muito. Obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço para vocês. E aí, agora é aquele momento que o pessoal da igreja aí pode abrir o áudio aí também, se despedir, mandar um abraço. Beleza? Fiquem à vontade aí, pessoal. Tá bom? Tchau para vocês. Obrigado aí pela presença e que Deus abençoe todos. Amém, pastor. Obrigado. Até mais. Boa noite, irmãos. Até. Tchau. Boa noite a todos. Vamos com Deus. Amém. Pastor Marco, vou encerrar aqui, tá bom? Só clicar aqui e lá no YouTube, no canal teu, o vídeo para também, né? Automaticamente, o canal é nosso aí. E se inscrevam no canal para ver os nossos próximos trabalhos juntos aí, nossa parceria aí. Pastor Vitor, Pastor Marco e Pastor Eduardo. Deus abençoe vocês, irmãos. Uma boa noite. Valeu, valeu. Tchau, tchau, gente.